Te apresento a pizza do Nepal. Calma, italianos, não saiam desse vídeo. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou Clarissa e esse canal se dedica a trazer sabores do mundo para sua casa, para você ter mais inspiração da cozinha e ter uma variedade alimentar. E hoje eu trouxe uma receita que é assim, ó, perfeita pro café da manhã. Eu sei que vocês amam receita de café da manhã e de lanche, e essa daqui é prática pro café da manhã, pro lanche, mas também pro jantar mais leve. Eu tenho certeza que vocês vão amar, porque é uma receita prática, fácil, barata, leva pouquíssimos ingredientes, é super versátil para você colocar o que você quiser, aproveitar o que você tiver na geladeira. E é uma receita também saudável, sem glúten, para quem tá buscando se alimentar melhor, principalmente para começar bem o dia. E esse daqui é uma receita do Nepal, então é uma receita assim diferente, que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas na verdade ela é muito simples. É um crepe, só que de farinha de arroz. E ela é conhecida como a pizza nepalesa, por isso que eu fiz aquela brincadeira no início do vídeo, porque ele é um crepe servido normalmente aberto, e aí você coloca os toppings que você quiser. Como eu fiz aqui para o café da manhã, coloquei um ovinho com um pouquinho de cebolinha e salsinha, que geralmente é bem comum nessa receita, mas você pode colocar outros ingredientes. Então no vídeo vou te dar também outras sugestões de como você pode servir, e é isso. Então se você quer aprender a fazer essa pizza nepalesa, que na verdade é um crepe de farinha de arroz, já sabe, se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos. Você não tá entendendo quão fácil é fazer essa receita. A massa só leva 2 ingredientes, sendo que um deles é água. Então, esse vídeo vai ter assim 5 minutos, que é o tempo que você precisa para fazer essa receita de manhã. Eu sou aquela pessoa que eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça de manhã, né? Preciso ali do meu café para a alma voltar pro corpo, então às vezes eu pulo o café da manhã com aquela preguiça de fazer café da manhã, mas eu tô tentando me tornar a pessoa que toma café da manhã, um café da manhã mais saudável, com mais proteína. Eu tenho sentido muita diferença na minha disposição ao longo do dia, também na minha saciedade ao longo do dia. Eu acho que equilíbrio é tudo, então no final de semana que eu tenho um pouco mais de tempo, um pouco mais de paciência, às vezes tomo café um pouquinho mais tarde, aí eu faço às vezes uma coisa diferente, uma coisa doce, mas no dia a dia eu prezo pela praticidade e por uma receita mais nutritiva, digamos assim. Então essa receita é assim, ó, perfeita, até rimou. E ela não serve só para café da manhã não. Se você, assim como eu também, é aquela pessoa que à noite às vezes não gosta muito de comer comida, gosta mais de um lanchinho, uma coisa mais leve, às vezes faz até uma tapioca, uma crepioca recheada, isso aqui nada mais é do que um crepe. E aí você pode colocar o recheio que você quiser para incrementar. De repente você vai precisar de uma coisinha mais substancial, né, à noite, então você pode botar uma carne moída, um frango desfiado, tenho certeza que você vai amar. A base dela é farinha de arroz, então aqui eu tenho 1 xícara de farinha de arroz. E aí a gente vai misturar com água, que eu começo colocando um pouquinho menos de 1 xícara. E eu vou misturar aqui com um batedor de arame. E se for necessário, a gente ajusta a consistência. Ó, aqui eu já vi que ela ficou muito consistente, porque essa massa ela precisa ficar com consistência como se fosse de uma massa de crepe. É uma massa mais líquida. Então eu vou colocar um pouco mais de água até chegar na consistência que eu quero. Ó, ainda tá um pouco consistente demais, então vou colocar um pouquinho mais de água. E essa daqui é a consistência que eu quero, uma massa mais líquida, como se fosse uma massa de crepe. E agora é só a gente pegar porções da massa e ir colocando aqui na frigideira, como se fosse um crepe. Mas como essa massa, ela não tem glúten, também não tem ovo na massa, é uma massa que tende a ficar mais quebradiça. Então tem alguns segredinhos para garantir o sucesso da receita, garantir que a massa não vai quebrar, que você vai conseguir tirar ela facilmente da frigideira e transferir para um prato. O primeiro é untar a frigideira com um pouquinho de azeite ou um pouquinho de óleo, tá? Eu uso azeite porque é mais saudável e não dá muito gosto na receita, não. Essa minha frigideira, ela é realmente bem antiaderente. Então, para a maioria das receitas, eu nem preciso colocar nada. Mas para essa receita, como a massa é mais quebradiça, o azeite ou o óleo vai fazer diferença aqui. Então, começo untando a frigideira, só uma camadinha fina aqui, e eu espalho com o pincel. E aí a gente vai fazer uma camada fina, porque também quanto mais grossa ficar a massa, mais fácil vai ser dela quebrar. E espalha. E quando você deixa a massa descansar aqui, você vê que ela dá como se fosse uma engrossadinha. Mas aí é só você misturar um pouco antes de colocar na frigideira para ela ficar mais homogênea. E eu coloquei a massa na frigideira fria. Eu já falei aqui em receita de crepe que a gente tem que fazer uma massa bem fininha,
que é muito mais fácil a gente espalhar na frigideira fria, porque quando ela tá quente, a massa endurece muito rápido, porque a massa tá fininha. E aí, às vezes, fica difícil de espalhar, ela não fica muito homogênea, não é muito legal. E principalmente para essa receita, é mais fácil espalhar na frigideira fria, justamente porque a massa é um pouco mais quebradiça. E aí, agora sim, eu vou ligar aqui em fogo médio e vou deixar a massa começar a firmar antes de colocar o recheio. E a gente percebe logo quando a massa começa a firmar, porque ela começa a mudar de cor, começa a desgrudar aqui nas laterais, fica mais firminha. Então eu já vou colocar meu ovo, porque eu não vou virar essa massa. Então eu não preciso esperar ela firmar totalmente para ficar no ponto de virar. Eu só preciso que ela tenha uma estrutura para segurar ali o ovo. E aí eu tampo para o ovo cozinhar mais rápido e a gente conseguir controlar melhor o ponto da gema. E aí essa dica de também não esperar o crepe firmar totalmente, eu acho que é uma boa dica, principalmente se você vai usar um recheio como um ovo, que ele também precisa de um tempo para cozinhar, porque eles terminam de cozinhar juntos e assim não corre o risco do crepe passar do ponto, de repente ficar muito tempo ali e começar a ficar quebradiço. Então eu gosto de deixar ele firmar só o suficiente para ter uma estrutura ali embaixo, coloco o ovo e aí eles terminam de cozinhar juntos. E na verdade eu tô fazendo assim, que eu vou servir ela aberta, porque é a forma mais tradicional, por isso que ela é conhecida como uma pizza. Mas isso daqui é um crepe, então você pode virar e colocar o recheio separado, ou você pode até colocar o recheio aqui, mas se quiser você pode fechar ou enrolar, então tem várias formas de fazer. O recheio também varia muito, vai desde o mais simples, que nem o que eu tô fazendo aqui, que eu tô fazendo pro café da manhã, então eu coloquei só um ovo pra gente imitar, fazer como se fosse um ovo frito, que nem quando a gente faz uma tapioca com ovo por cima, e vou colocar um pouquinho de salsinha e cebolinha, que acho que dá um saborzinho a mais. Mas vai até os mais completos. Então você pode colocar tomate, pode colocar pimentão, até uma pimentinha. Às vezes também você encontra umas versões com carne moída. Depende muito do seu gosto, do que você tem na geladeira, para qual refeição que você está fazendo. E também é uma ótima forma de você aproveitar o que tem na sua geladeira. Então, tá fazendo para um jantar, tem um frango desfiado, tem uma cenoura que já tá ficando meio mole, rala a cenoura, coloca aqui, tem o resto de vegetais refogados. Então você pode usar realmente o que você quiser. E aí, esse aqui é o ponto da gema que eu quero. Eu gosto da gema bem molinha. Você vê como ela fica com uma cara mais quebradiça, parece até uma tapioca olhando assim. Mas olha só, ela tá soltando super fácil da frigideira. Isso porque eu coloquei o azeite, né? Porque quando não coloca, nem sempre ela solta assim tão fácil. Aí é só a gente transferir aqui com cuidado para o prato. Vou colocar a cebolinha, salsinha e tá pronto. E aqui eu fiz uma porção individual dessa receita para o meu café da manhã, mas eu fiz uma quantidade de massa a mais, porque essa massa aqui você pode guardar na geladeira por até 5 dias, em um pote bem fechado. E aí, se você é aquela pessoa mega preguiçosa de manhã, você não precisa nem se dar o trabalho de misturar a folha de arroz com a água. Sua massa já vai estar pronta, você pega da geladeira, dá uma misturadinha, se ela estiver muito grossinha, você pode diluir com um pouquinho de água e leva direto pra frigideira. Vai ser assim, ó, que nem uma tapioca, café da manhã, papum, rápido, saudável e prático. Gente, me desculpa, mas eu resolvi colocar uma pimentinha, mesmo sendo café da manhã. Essa daqui é uma pimenta coreana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quando fizer essa ou qualquer outra receita aqui do canal, me marca lá no Instagram, que eu amo ver quando vocês fazem as receitas. E é isso, beijo e até o próximo vídeo.